importância de treinar reação. Cara, se você tá treinando reação da maneira correta, em forma de jogo, é excelente. Agora, só é aquela reação de tipo amarelo, verde, rosa, aí talvez não seja tão legal. É bom para dar um estímulo diferenciado, mas assim, não é aquela coisa que vai fazer você treinar bem, que vai te dar um baita do resultado. E tem que ser reação de jogo, tá? Então, que reação é de jogo? Quando acontece alguma coisa com a bola, você tem que reagir rápido. Quando alguém perde uma bola, quando alguém ganha uma bola, quando muda o jogo, dá um apito, aí você tava com a posse, mas deu o apito, você não tá com a posse, isso é totalmente de jogo. Então, esse tipo de reação é ótimo trabalhar e você pode fazer muito, é muito importante trabalhar. Agora, o outro tipo não é tão legal, tá bom? Então, rapaziada, tem aqui nosso roteirinho de hoje. Se eu não respondi a pergunta de vocês aqui, eu vou abrir mais um pouquinho de espaço lá na frente para a gente estar fazendo essa pergunta. E o que a gente vai fazer agora? Eu conheço bastante alunos daqui que são da JogaBR e quem não é da JogaBR, eu desejo que sejam muito bem-vindos. Eu vou estar tentando fazer essa live aqui pelo menos uma vez por semana para vocês, para trazer mais novidades para vocês, resolver problemas que acontecem na prática com vocês. E um grande problema que eu sei que todo mundo tem é que ninguém sabe o que treinar. Ninguém sabe o que treinar. Você sabe mais ou menos, você tem um pouco de ideia, mas saber realmente o que treinar ou não, você não tem noção. Então, às vezes você fala assim, vou treinar resistência, mas que resistência você está trabalhando? Você não sabe que resistência você está trabalhando. Qual a resistência que o jogo exige? É resistência do cardio. Pô, a resistência do cardio é óbvio, mas tem vários tipos de cardio e a gente tem que saber trabalhar. Então tem muita coisa aqui que a gente vai bater de frente assim. E eu não fiquem com medo, achando que eu tô contra vocês, que eu tô julgando vocês. Todos os treinos errados que eu vou estar criticando aqui, muito provavelmente eu já fiz. E a gente tá junto nessa, tá bom? Eu também tô com vocês aqui, eu já fiz, só que depois que eu estudei eu parei de fazer porque eu tive conhecimento e agora com essa live eu vou dar o conhecimento para que vocês parem de treinar errado. Lembrando, eu posso falar uma coisa para você porque eu estudei, porque eu tive essa informação, porque eu tive acesso, mas muitos dos nossos treinadores e preparadores físicos do Brasil, eles talvez não tenham tido esse acesso. E aí eles vão passar um treino com a informação que eles têm e não tem nada de errado, tá bom? Vocês, como atletas, vocês têm que respeitar. Não adianta nada, o Renato falou que esse treino não é bom, então você vai e faz de qualquer jeito, não trata bem o professor de vocês, o cara que está dando treino para vocês, dando o espaço, o tempo dele para que vocês evoluam. E o que acontece? Isso é muito ruim. Isso não adianta nada você estar bem na fisiologia e estar mal como pessoa, você não ter educação. Então você tem que respeitar o treino. Se ele está passando o treino, faz o treino e deixa pra lá, tá bom? A hora que você puder treinar com qualidade, com informação científica, com informação atualizada, você treina. A hora que você não puder, você respeita o treino, respeita a hierarquia. Uma equipe de futebol nunca consegue ter sucesso sem ter a hierarquia muito bem estabelecida e respeito de ambas as partes, tanto de jogador para comissão quanto comissão para jogador, tá bom? Então, o seguinte, resistência. A gente tem bastante ideia de como é essa resistência, mas como que a gente trabalha a resistência aeróbica? A resistência aeróbica é aquela que faz a gente jogar o jogo todo. Deixa eu até tirar o caps aqui. Faz a gente jogar o jogo todo. Ela faz a gente jogar o jogo todo. É ela que faz a recuperação entre, entre ações, tá? Entre ações, entre transições e etc. Opa, transições. Eu já sou ruim digitando, aí no computador da minha noiva é pior ainda. Vocês estão ligados? Quem aqui já pegou o teclado de outra pessoa sabe que no começo você apanha um pouquinho. Transições. E é aquela resistência que deixa você o jogo todo. Ela é muito importante no futebol, ela é extremamente importante. Quem não tem essa resistência não consegue jogar o jogo todo, não consegue ter volume de jogo e não consegue render, tá bom? Mas a resistência do futebol moderno, que faz a diferença. Olha, rapaziada, a gatinha passou com a capa do Coringa aqui. Coringa, Batman. É que é roxa. Coringa não usa capa.
Tá, mas é que era arroz, isso aí rachei. Seguinte, resistência anaeróbica, o que que é? Eu chamo ela também de L2, tá? Por que eu chamo ela de L2? Opa! Porque é o limiar anaeróbio 2, ou limiar anaeróbio, que também pode ser chamado de limiar 2. Existe o limiar 1 na fisiologia do esporte, que é, por exemplo, você está fazendo resistência a... Está fazendo um trabalho a 140 batimentos por minuto. Aí não, 120 batimentos por minuto. Aí você bateu 120, você já não está mais tranquilão. Você está fazendo, só que já está acumulando um pouquinho de lactato, mas seu corpo está acostumado. Então, tá ali a 120 por hora e tal, ou 120 por hora, não, 120 batimentos por minuto, frequência cardíaca, e aí você está acumulando um pouquinho de lactato ali e está seguindo firme. Como que você começou a acumular um pouquinho de lactato, quer dizer que você passou do L1, tá bom? Você passou do limiar 1, que é o limiar aeróbio. Então, abaixo desse limiar aeróbio você não vai conseguir. Abaixo desse limiar aeróbio você consegue fazer o quanto for, consegue manter um bom padrão por um longo tempo. Acima desse limiar já começa a acumular um lactato que, entre aspas, a gente pode chamar de fadiga, começa a acumular uma fadiga e ela vai acumulando. Se ela acumular demais, você vai chegar na falha, você vai morrer, você não vai conseguir manter a intensidade do exercício. E o que vai acontecer? Você vai parar de treinar. Esse L1 começa a acumular lactato. O L2 a gente atinge, sei lá, a 170 batimentos por minuto, 180. Esse L2 a gente começa a estar acumulando demais, aonde a gente acumula muito fadiga e falha. Então eu chamo ele de limiar de fadiga também, tá bom? Então tem o L1 e tem o L2. E qual um jogador bom, o L2 dele é lá no talo, lá em cima, porque ele consegue fazer várias transições, ele consegue roubar a bola e puxar o contra-ataque, ele consegue fazer a transição da transição, ele recompõe rápido, dificilmente ele fadiga, então ele está sempre se movimentando, ele está cobrindo o campo inteiro. Um cara que acontece isso, ele tem o L2 lá em cima. Então o L2 lá em cima é extremamente importante para o futebol, ainda mais agora que a intensidade está lá em cima, todo mundo está treinando com intensidade, todo mundo está jogando com intensidade. Então o L2, deixa eu trazer meu mouse para cá. L2 quer dizer que é o limiar de fadiga. É a resistência. É a resistência. Opa. Resistência da alta intensidade. Resistência em alta intensidade, tá bom? Então, é você fazer várias ações por mais tempo. Então, como que eu avalio isso e como que eu treino isso? Rapaziada, tiverem perguntas agora sobre essa parte de resistência aeróbia, anaeróbia, pode fazer, o momento é esse, tá bom? Como que eu vou avaliar uma resistência aeróbia e anaeróbia? Qual que é a do futebol, qual que não é? Para avaliar a resistência aeróbia, muito provavelmente os testes mais famosos são os testes de atletismo, que não são tão legais para o futebol, porque eles fazem a gente ficar fazendo corrida contínua. E no jogo a gente sabe que não é corrida contínua, a gente faz um sprint grande, a gente faz um sprint na velocidade média, a gente anda, a gente trota, aí repete 2 sprints em uma jogada só, depois fica andando mais uns 2 minutos, aí depois faz transições lentas. Então, essa é a dinâmica do futebol. A dinâmica do futebol é essa, não é essa aqui de ficar mantendo a constante por muito tempo. Então, dificilmente a gente vai conseguir avaliar essa resistência aeróbia, tá bom? Para ter mais precisão só em exames laboratoriais, de forma intervalada é muito difícil. A resistência anaeróbia também, você vai precisar ficar fazendo testes, tirando sangue para colher, para tentar entender quanto que você tem de lactato no sangue, para saber como vai. Então é uma coisa muito laboratorial que não está ao alcance de todo mundo aqui que joga futebol e que não tem um laboratório para ficar medindo toda hora. E como que a gente vai então avaliar a resistência no futebol? A gente avalia a resistência no futebol com o ioiô, tá bom? Ioiô teste. Ah, tem bip teste, tem não sei o que, tem não sei o que. Usa o ioiô, tá bom? O ioiô ele tem muito mais parâmetros. Ah, Renato, tem 2 tipos de ioiô.
Qual que eu faço? Rapaziada, pra quem não sabe o que é o ioiô, é aquele teste do pi. Você dá o pi, você tem que correr, aí você chega lá, dá o pi, você tem que voltar, e vai indo, e aí vai aumentando a velocidade com que você tem que percorrer, porque dá um pi e aí demora para dar outro. E aí o intervalo de pi vai ficando cada vez mais rápido, então ele fica curto o espaço desse pi, e aí você vai ter que aumentar a velocidade, e aí você vai avançando de níveis. E esse é um teste muito usado por muitos dos atletas, por muitos dos clubes, e é um teste onde a gente tem dados muito bons, dados muito importantes para estar conciliando o trabalho. Então todos os meus atletas aqui, eles não fazem nenhum outro tipo de avaliação de resistência em exercício que não seja o ioiô teste, tá bom? E tem dois ioiô testes, tem o IR1 e o IR2. O IR1 é o que a gente usa aqui, tá bom? Cara, agora deu um branco. IR1, IR2 deu um branco. Mas é o seguinte, deixa eu pegar aqui só para tirar dúvida. Ioiô e deixa eu pegar YouTube. Só para tirar dúvida, rapaziada, não quero dar informação errada para vocês. Ioiô IR2. É nóis. É o 1. Fechou, é isso mesmo. 140 mètres. Retour. Rapaziada, vou até mostrar para vocês, dar uma dica bem fera, tá? Do ioiôzinho aqui pra gente. Ó, vou trazer pra cá. Esse é o ioiô IR1. Você vai jogar lá no YouTube IR1, tá? Não é IR2. IR1. E aí você vai vir aqui, vai ter vários. E aí você pega esse aqui, ó. Tá bom? Pega esse aqui e usa ele da maneira que usar. Renato, tem aplicativo, Renato, tem não sei o que. Eu ainda não validei o aplicativo, não fiquei usando por muito tempo para comparar. Esse aqui é o que eu sempre usei, porque eu uso desde antes do aplicativo, tá bom? Então é basicamente isso que eu faço. Então é o IR1, e aí você sincroniza lá, você vai pôr 20 metros, então você vai fazer isso aqui, ó, realmente isso aqui. Você vai pôr 20 metros, coloca um conezinho aqui, aí vai medindo. Eu sei que todo mundo não tem aquela fita métrica grande, então você vai fazer fita métrica curtinha. Pode usar treina de 5 metros ou estica um barbante de 5 metros e depois vai só esticando, mas você vai medindo 5, 5, 5, 5 até dar 20. E aqui atrás desse cone de largada, você também deixa 5 metros porque você vai precisar dele para frear, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, você posiciona lá, dá uma aquecidinha leve, bem leve, tá? Que o próprio ioiô ele já vai te aquecendo bem. E aí eu vou deixar vocês escutarem aqui, ó. Calma aí, adiantei. Aí. 40 mètres. Ele dá esse pi. E aí, por exemplo, aqui é o pi de chegada e ele tá recuperando. 40 mètres. E aí vocês Accélérez. vão, Plus vite. percorrem a distância de 20 metros. 60 mètres. Depois vocês voltam, Retour. percorrem a distância de 20 metros. 80 mètres. Aqui você Recule. chegou antes desse pi, descansou, tranquilo. O que acontece? Se você percorrer e antes daquele pi, ó, 80 mètres. eu sou o mouse. Accélérez. Plus vite. E a gente tá vindo aqui, ó, não cheguei antes do pi, 100 mètres. queimei uma. Retour. Aí eu tô tentando voltar. Não consegui ultrapassar antes do pi. Queimei duas, tô fora do trabalho. E aí você pausa o vídeo e vê o resultado aqui. Esse resultado é o resultado do seu teste, tá bom? Então vai ser basicamente assim que funciona, tá bom? Cara, só isso aqui já entreguei o ouro, já tá valendo a live, já tá valendo o dia, mas tem muito mais. Isso aqui eu acho que é 10%. E esse é o ioiô IR1, tá bom, rapaziada? Deixa eu até deixar aqui. Se tiverem perguntas, podem continuar mandando aí que eu já leio todas, tá? Ó, então, esse é o ioiô IR1, que é o... Renato, por que tem IR1 e IR2?
O IR1 ele é um teste que é mais democrático, todo mundo consegue usar. E no futebol a gente tem muita literatura científica. Então aqui, os meus atletas da Joga BR, eu consigo comparar eles com atletas de sub-20 de Portugal, primeira divisão da Espanha, Dinamarca. Pô, eu tenho muito dado aqui que eu consigo falar, ó, você tá assim perto dos caras, você tá faltando tantos, você tá no mesmo nível dos caras, você ultrapassou a média de tal lugar. E aí a gente consegue ter esses dados para saber se eu preciso passar muito trabalho de cardio ou menos trabalho de cardio. Porque a gente precisa ter esse controle, tá? Não posso passar só cardio, o cara fica muito resistente, aí depois a gente sabe que é sempre um equilíbrio. Não dá para você ser muito resistente e querer ser muito potente, é difícil. Então, quanto mais você ganha resistência, naturalmente você vai perdendo potência. E aí você vai ter que estar sempre trabalhando para equilibrar. Esse é um dos grandes desafios do preparador físico. Então, o IR1 mais democrático, só precisa do YouTube ou app. Então, você consegue muito fácil. O app, eu não dou a palavra para vocês que vale, porque eu não uso e eu só aqui falo do que eu faço, tá bom? Ainda vou pegar o app para testar, vou fazer bastante para ver como é que funciona tudo certinho, se ele não deixa na mão, se tá tudo certo. Tenho bastante feedback positivo de pessoas que usam, mas eu nunca usei. Como eu falo do que eu faço aqui, eu vou falar, eu prefiro que vocês façam o YouTube, é o que eu indico, tá bom? Mas se vocês quiserem testar, responsabilidade de vocês, tá tudo de boa. O IR2 é muito usado na Série A do brasileiro, em clubes que estão disputando muitos jogos, que tem um pouco mais de estrutura, porque eles usam como aquecimento. O IR2 é um pouco mais leve, então o IR2 pode ser usado como aquecimento, porque é um pouco mais leve. E o seguinte, ele precisa que você tenha um monitoramento da frequência cardíaca. Como que eles vão saber se você está bem ou mal de resistência num teste que não te leva até o máximo, não te leva à fadiga, não extrai tudo de vocês. Eles medem pela eficiência cardíaca. Então, se você chega numa parte muito boa do teste e você está com a frequência cardíaca baixa, quer dizer que tua resistência está muito boa. E assim eles vão comparando, tá bom? Então, nos clubes grandes é assim que é feito. Então eles fazem o controle e vão ajudando aí através dessa frequência cardíaca. O IR2, tá bom? Tô falando para vocês só para que vocês tenham noção que às vezes vocês se preparem, aí o cara fala assim, pô, o teste que eu fiz do PI foi diferente, mas eles fazem diferente lá, porque eles têm um pouquinho mais de estrutura, eles conseguem fazer um controle da frequência cardíaca. Quem não tem é Ioiô teste IR1 no talo, tá bom? No talo, faz tudo certinho lá, beleza? Já tem negrito aqui para vocês. E aí eu vou ler um pouquinho das perguntas. A gente fala como treinar cada uma dessas resistências. E aí, deixa eu vir aqui nas perguntinhas da rapaziada, podem ir mandando aí. Antes da pandemia, o treinador mandava correr em volta do campo. Agora, quando voltar, depois que eu te conheço, vou ficar doido. É isso. Não tem o que fazer, vai ter que correr. O que eu fazia era não dar tanto a vida. Antes de saber disso, eu dava vida, eu queria ser o melhor na corrida contínua. Tava sempre liderando. Pô, é isso, pô, é meu trabalho, eu preciso fazer bem esse negócio. E aí depois que eu aprendi que não era tão legal assim, aí ia com o bonde da rapaziada que dava um pouco mais de segurada. Eu não ficava me desfazendo do treino, né? Que é aquele pessoal que fica dando muito migué, que dá na cara que é migué. Mas eu já dava uma segurada melhor, eu não ficava competindo pra estar lá na frente, tá bom? Eu fazia isso. Quais são os treinos mais eficientes, aeróbio e anaeróbio? Vou falar. Boa pergunta, Guilherme. Sempre joguei em quadra reduzida e quando vou jogar no campo normal eu apanho muito na hora de correr, fico muito cansado. Qual tipo de treino de resistência deve fazer? Boa, essas duas perguntas, ótimas perguntas, excelentes perguntas. Seguinte, vou responder primeiro a do Hilário aqui e a do Guilherme, que é um pouco mais aberta, eu respondo na sequência. O que vai acontecer? A gente
lá no salão você está trabalhando uma resistência um pouco mais parecida com a resistência L2, tá? Porque são várias ações e tal, todas juntas, e o salão é um pouco mais curto as coisas. Então as coisas funcionam muito rápido e aí param também muito rápido e aí tem aquelas trocas. A fisiologia do futsal ela é diferente. Ela exige muito mais da L2, ela exige que o limiar de fadiga seja muito bom, você consiga ser muito tolerante a isso para que consiga dar conta do jogo, porque é uma coisa muito rápida, constante movimentação, não tem muito tempo para ficar respirando. E aí o que acontece? Você tá com isso aqui muito bom, mas a resistência aeróbica, que lá no começo eu falei que ela é extremamente importante, sua pergunta confirma isso, ela vai servir para que a gente consiga recuperar entre as ações. Então ela vai servir para a gente economizar energia quando a gente estiver em transições lentas e recuperar entre uma transição e outra, uma ação e outra. Então ela é muito importante que esse L1 esteja lá em cima também, porque quanto mais lá em cima ele tiver, o que vai acontecer? A gente vai precisar menos acumular lactato. Se o seu L1 está muito baixo, você acumula lactato muito rapidamente, e aí isso prejudica, porque você vai acumular, você não vai conseguir fazer transição direito, você não vai conseguir fazer muito volume de jogo. E aí se ele tiver um pouquinho acima, todas as transições em baixa velocidade, você vai fazer e não vai sentir nada. Agora, quando você quer fazer uma transição em baixa velocidade, mesmo assim se acumula lactato, que é o caso de quem tem o L1 muito baixo, aí prejudica muito, tá bom? Então, sempre pensando nisso aí que você vai ter que tomar cuidado. E aí, que treino você pode fazer? Você vai fazer os treinos mais longos, igual o jogo exige. Então, uma grande diferença também é a questão da distância percorrida. Então, a distância percorrida do futsal, embora seja com muita intensidade, mas ela é muito menor do que a distância percorrida do campo, tá bom? Então, você vai procurar fazer treinos com intensidade de 1,5 km, 2 km, 2,5 km, 3 km, quiçá até 4 km, tá? Mais do que isso, em intensidade já não é tão legal, porque aí você vai estar fazendo mais distância percorrida em intensidade do que jogador profissional de Série A de Champions League. Porque a gente sabe que 70% do jogo aparece lá na televisão para você. Cara, correu 12 km, 13 km, só que 70% daquela distância ela foi feita em baixa intensidade, tá bom? Ou fez trotando ou fez andando. E a gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu fiz isso muito, né? O preparador físico chegava para mim e falava: Ó, a gente vai fazer 12 km hoje. Aí, porque ele viu na TV que era 12 km que o cara corria e mandava a gente sair correndo 12 km. Mas não é essa lógica que funciona, né? Então tem que tomar muito cuidado para não cair nesse erro. Então faça no máximo até 4 km em alta intensidade. No máximo, tá? Isso aí eu passo para poucos atletas, é sempre ali entre 1 e 3 km. E agora eu vou responder a pergunta do Guilherme. Quais são os treinos mais eficientes aeróbio e anaeróbio? Ele complementando aqui a parte no aeróbio, os treinos mais eficientes. Como treinar aeróbio? Maiores distâncias e trabalhos intervalados. Então você vai fazer ou 20-20, ou 30-30, ou 20-10, trabalhos que você vai fazer ação e intervalo para que chegue próximo da fisiologia do futebol, tá bom? Para que você consiga repetir as ações que o jogo vai exigir de você. E aí se você no treino está fazendo o que o jogo exige, na hora que você for para o jogo, o teu corpo vai estar adaptado. Então você tem que pensar essa lógica aqui. E anaeróbio é diferente. Se você quer só usar o sistema anaeróbio, que é aquele segundo combustível que eu falei para vocês, anaeróbio lático, que ele acumula lactato, ele acumula fadiga. Se você quer só usar, você faz qualquer trabalhinho aí de 4 contra 4, 6 contra 4, 3 contra 2, com uma intensidade grande e ações curtas, de no máximo 1 minuto. Mas assim, não precisa se prender tanto. Você quer só trabalhar, quer só usar o sistema anaeróbio
é anaeróbio lático. Agora, se você quer aumentar o L2, aí já exige um pouquinho mais, tá bom? Se você quer aumentar o L2, você vai ter que estar sempre levando o teu corpo para bater nesse L2, para fazer acumular muito lactato, para dar esse estímulo pro teu corpo para que ele consiga entender. Pô, eu tô acumulando, teu cérebro vai falar assim, pô, toda hora esse músculo tá acumulando lactato e tá difícil, eu não vou conseguir sobreviver desse jeito. Aí teu cérebro ele é feito para sobreviver, ele é programado para buscar alternativas, adaptações para você sobreviver. Vai falar, pô, toda hora aqui não dá, velho. E é um negócio doloroso, fadiga, estressa o corpo demais. E aí teu cérebro procura fazer adaptações no teu corpo para que ele tolere um pouquinho mais de fadiga. E como que ele tolera um pouquinho mais de fadiga? Jogando o L2 para lá. E para resumir, o que acontece? Você entrou no L1, eu tenho o exemplo do lixo, né? Finge que você entrou no L1 aqui e o teu músculo ele é uma rua que tem lixo. E aí o pessoal que coleta lixo está sempre dando conta. Pô, você joga o lixo na rua, ele pega e tal. Vamos começar do zero. Abaixo do L1, o que acontece? Você põe o lixo na rua, os caras já pegam rapidão. Põe o lixo na rua, já pega rapidão e já vai acontecendo. Vai fluindo. Nem acumula lixo. Você nem vê lixo na rua direito, de tão rápido que os caras são. Então você vai lá, passou, pegou. Passou do L1, você já começa a perceber que alguns lixos estão ficando acumulados. Mesmo assim, eles pegam e levam, pegam e levam. E aí segue a vida. Você consegue enxergar mais lixo na rua. Mas a coisa está acontecendo. Eles estão pegando e estão tirando. Não tem problema, não está atrapalhando nada. E aí, quanto mais você treina, quanto mais exercício intenso você faz ali naquela hora, mais lixo você está colocando na rua. E aí, mais trabalho você dá para os coletores de lixo. E aí os coletores de lixo vão ficar sobrecarregados. E aí quando eles não dão conta mais, tipo, pô, ele já levou tanta coisa assim, não cabe mais na mão dele, não cabe mais no caminhão, e ainda tem muito lixo, tá lotado de lixo, quer dizer que deu pane, quebrou tudo. Então, chegou na fadiga, aí os caras vão falar, pô, para de mandar lixo pra cá, senão a gente não vai dar conta. E aí fecha o portão da casa de todo mundo, ninguém mais põe lixo na rua, e aí isso, quando acontece isso no nosso músculo, parou o músculo ali, parou, ninguém mais faz exercício em alta intensidade porque não dá conta, e aí é a hora que você chega na falha, e aí eles vão, aos poucos, eles vão tirando o lixo dali, e aos poucos eles vão liberando para que você comece a poder fazer novos estímulos em alta intensidade. Então é assim que funciona, tá bom? Então é assim que funciona. E quando você faz isso toda hora, você está batendo no L2, toda hora você está passando por esse estresse, seu cérebro, o que ele pensa? O que a gente pensa? Rapaziada, manda aí no chat se você é o cara que administra a coleta de lixo. E aí tem uma rua que tá lotada de lixo e toda hora ela lota de lixo, você tá indo sempre buscar, mas toda hora ela lota. O que você vai fazer? Me fala aí, o que você vai fazer? Me manda aí, eu quero saber de vocês, mandem. Rapaziada falando do Losango, rapaziada joga BR, faz um treino aqui que chama Losango. E esse treino é embaçado. Ó, o Gabriel falou que vai colocar mais coletores. Ó, o Hilário também vai contratar mais coletores. E também é uma boa trazer mais caminhões, né? Então você vai estar sempre buscando fazer isso para que você dê conta de todo esse lixo. E o teu corpo, o teu cérebro, quando você dá esses estímulos de L2 toda hora, ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai trazer mais coletores para que peguem esse lactato que está acumulado e tirem da musculatura para que tenha espaço do mecanismo de contração muscular acontecer, tá bom? Para que tenha espaço para que isso aconteça. Então ele vai gerar esses mecanismos. E aí esse lactato ele sai, mas olha que coisa interessante da nossa fisiologia. A gente tira esse lactato e depois a gente consegue reaproveitar, a gente recicla ele e a gente consegue gerar energia através dele. Então, lactato é vida, lactato é qualidade. Então, ele acumula ali, a gente tira e depois ele volta. Então, depois ele pode ir até o fígado e tal, mas isso aí é um tema para uma live mais específica só disso, tá bom? Então, é basicamente assim que funciona o sistema. E aí, como que você vai treinar o L2, parte anaeróbia?
isso aqui, batendo no talo do L2. Essa é a aula de fisiologia. Se meus professores da faculdade estivessem vendo eu explicando como trabalhar isso, tem que bater no talo, eles iam dar muita risada. Então você vai bater no talo do L2 ali por muito tempo para que gere adaptações e seu corpo fique mais eficiente para cuidar desse lactato acumulado barra fadiga. E aqui eu vou colocar um exemplo legal para vocês aqui. Lembra do exemplo do coletor de lixo. Coletor de lixo. Que aí quando vocês voltarem para cá, vocês vão estar sabendo bem. E como que a gente vai fazer isso? Normalmente esse talo aí, quando você faz trabalhos em alta intensidade, ele fica mais ou menos em 35 segundos a 50 segundos. Pode ser que mais que 50 segundos, mas é muito difícil, tá? Então entre 35 a 50 segundos de trabalhos em alta intensidade, altíssima intensidade, você dando a vida, é muito provavelmente que você chegue na falha aí entre os 35 ou os 50. Aí você vai fazer esse trabalho muito forte e não aumentem o tempo, tá? Muito normal você se adaptar a um trabalho e aí você aumenta o tempo. Não aumenta o tempo, aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade para que você gere isso aí que vai lá e cá, faz várias transições e consegue ajudar a tua equipe com muita qualidade. Fechou? Rapaziada, cara, tá demais. A gente focou bastante aqui nesse primeiro tópico da resistência. Os outros tópicos eu vou ter que dar uma passada bem por cima, tá? A gente vai separar, toda semana vai ter live, inclusive vocês vão mandando aí quais os temas vocês mais querem. E aí a gente vai fazendo lives um pouco mais aprofundadas, tá bom? Eu poderia, por exemplo, se essa live for só de resistência, eu poderia pegar os treinos de resistência que eu passo e mostrar para vocês uma variedade gigante. Poderia mostrar na prática como montar o processo do ioiô e fazer o ioiô de verdade, mostrar quais os principais erros que acontecem quando nós, meros mortais, com pouca estrutura para trabalhar, inclusive é o que a gente faz hoje na Joga BR, os alunos trabalham por si só, eles não precisam ter um personal lá com eles para montar tudo. Quais os principais erros que acontecem quando a gente tenta fazer o ioiô? E aí, pô, já mataria, já ajudaria muito. Então tem muita coisa, tem muito assunto que a gente pode se aprofundar, tá bom? Resistência é um deles e aí tem vários outros, tá bom? Eu vou passar por cima aqui dos próximos, tem bastante coisa pra gente falar aqui ainda, mas aí a gente vai entendendo o assunto e depois nas próximas lives a gente vai focando um pouquinho mais, tá bom? Só para finalizar a parte de resistência aqui, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta do tipo aí pra gente matar tudo. Gabriel Henrique, é interessante fazer o teste dos 12 para verificar capacidade aeróbia e ioiô para L2? Cara, não. Eu expliquei lá no começo, tá bom? Então a live vai ficar salva, depois você dá uma voltadinha, vai ficar salva só por 7 dias, tá, rapaziada? E aí você dá uma voltada lá que eu explico por que que eu não gosto de fazer esses testes aeróbios, tá bom? Então, inclusive a gente tá falando agora de avaliação. Ó, o Hilário, eu deveria correr 2 quilômetros com 80% de intensidade, descansando 1 minuto por aí? Não, não é esse tipo de intervalado, tá bom? Não é pra você correr 2 quilômetros, é muito. Ó, pensa que no jogo dificilmente você vai fazer 3 transições seguidas. E o campo ele tem uma distância pra você percorrer. No máximo, vai dar 200 metros se você fazer 2 transições seguidas, no máximo. E aí você não precisa percorrer mais do que isso, cara. Não precisa, tá bom? Então faça ali estímulos de 20 segundos, de 30 segundos, que são muito bons para estar trabalhando essa resistência aeróbica, tá bom? E aí os intervalos você vai montando também conforme a tua capacidade de estar treinando, tá bom? Quanto menos intervalo, mais capacidade aeróbica você tem de recuperar em pouco espaço de tempo. Quanto mais intervalo, mais você precisa para estar recuperando para conseguir dar um estímulo forte. E lembrando, é sempre bom treinar com intensidade, tá?
excelente. A melhor coisa que você faz é treinar com intensidade, porque se você treina sem intensidade, você está adaptando o teu corpo para jogar num nível que hoje não é tão exigido no futebol. Não tem mais um jogo em baixa intensidade, está tudo muito forte, tudo muito rápido e com muita transição. Como treinar resistência anaeróbia sozinho? Cara, dá para fazer uma live só disso e foi o que eu falei agorinha, tá bom? Acho que é que você fez a pergunta um pouco antes de eu ter falado, tá bom? Então dá pra gente fazer uma live só de resistência de L2 e eu trazer muita informação, muita dica prática disso. O que treina mais, aeróbia ou anaeróbia e quantas vezes na semana? Cara, não tem uma regra. Se eu te falasse que você vai treinar mais isso ou mais aquilo, é mentira. Vai depender da capacidade de cada um, tá bom? Então vai depender muito do quanto que você tem de resistência, quanto que você está trabalhando no campo. Precisa avaliar muita coisa, tá bom? Para poder decidir. Então tem atleta meu que faz L2 uma vez por semana, tem atleta meu que faz 2 vezes por semana, tem atletas que fazem cardio para melhorar a parte aeróbia 3 vezes, tem cara que faz uma, tem cara que faz 4, então difícil, não tem uma regra. A live vai acabar meia-noite? Não, já acaba, tá bom? Vou só dar uma passada por cima dos próximos tópicos e aí a gente avança. Demora para o corpo acostumar o treino do L2? Cara, demora um pouquinho, não é muito rápido, tá? O começo até é rápido, mas depois que você já pega um pouquinho de bagagem, você vai estar sempre lutando, quase que com os mesmos estímulos sempre, para conseguir fazer um trabalho legal, um resultado legal. Treino anaeróbio desgasta muito, muito, demais, porque é em alta intensidade, tá bom? Então eu vou dar uma passada aqui, rapaziada, e aí a gente já vai caprichando aí. Ó, segunda parte do que todo atleta tem que treinar, força. Só que aí o pessoal fala que força é treinar na academia, e aí a gente lembra dos bodybuilders e quer treinar igual bodybuilder e não é isso que acontece, tá bom? Então, existem alguns tipos de manifestações de força, então tudo é força, tá? Se você vai e faz um treino de 15 repetições é força, se faz um treino de uma repetição, 4 repetições é força. Se você faz um treino de potência com velocidade, também está trabalhando força. Então tem várias manifestações de força e eu vou estar tentando explicar para vocês como funciona cada uma delas. Primeira parte, como um jogador de futebol ele trabalha a resistência de força com dois objetivos, com um objetivo, que é prevenir lesões, tá bom? Então, quando você vê esse termo aqui, profilático, é para prevenir lesão, tá bom? Ele está tentando reduzir riscos ali. Às vezes ele não quer nem ganhar desempenho, ele só quer manter uma boa constante, uma musculatura bem preparada para que não se lesione. Então, preventivo. Rapaziada, eu percebi que deu uma travada, mas já voltou, tá tudo certo. Então, ó, trabalhos preventivos para que a gente consiga fazer uma boa eficiência muscular, que o músculo tenha uma boa função muscular. E reduza os riscos de lesões. E aí, isometria. Ela entra aqui. Então, a isometria ela ajuda muito as articulações. Então, um trabalho com isometria, pelos fisioterapeutas, ele é muito usado para isso, para estar fortalecendo essas articulações. Só que ela também ajuda muito no desempenho, tá bom? Então, na questão de força, ela também ajuda muito. Inclusive, é uma força que a gente usa nas disputas, nos duelos de 1 contra 1 aí. Então, é muito bom os atletas também estarem treinando isometria, tá? Serve para desempenho. Serve para fortalecimento muscular e minimizar riscos de lesões na articulação. Vou colocar nas articulações, que é mais certinho. Nas articulações. Então, é para isso que a gente treina força
com carga baixa e um pouco mais de repetição, tá bom? Então é bem por aqui. E aí, um segundo tópico de força. E aí, se vocês tiverem perguntas sobre força, pode tá mandando aí, que aí daqui a pouco a gente já responde todas, tá bom? Força máxima e força submáxima, como que acontece? Ela vai acontecer da seguinte maneira: poucas repetições, e muita carga. Visa aumentar a força, ou seja, pegar mais peso, com ativando melhor a musculatura. Então você recruta mais fibras musculares quando você está fazendo um nível de força. Seu cérebro entende que você precisa um pouquinho mais daquele músculo e aí ele liga aquele músculo. Então tem muitos dos músculos que a gente tem, eles não ficam ligados sempre, eles não precisam. Então o cérebro ele liga só uma fração daquele músculo para estar fazendo os movimentos. E aí quando você treina a força, o cérebro entende que você precisa ligar aqueles lá. E aí ele começa a ligar e começa a produzir mais energia, mesmo sem você ganhando um pingo de massa muscular, você consegue ficar mais forte, porque ele ativou essa musculatura, tá bom? Então é assim que funciona lá. E é basicamente assim. Eu tenho mais exemplos, mas eu deixo para uma próxima live aí para estar explicando um pouquinho mais a fundo essa parte para vocês, tá bom? E potência é ganhar velocidade. Aqui tem o estresse tensional também, tá? Estresse, colocar o termo científico, estresse tensional, que é você coloca muita tensão na musculatura e aí o teu cérebro entende que aquele músculo ele precisa ter um pouquinho maior, precisa ter um pouquinho de fibras maiores e aí ele dá um estímulo de hipertrofia. Não é isso que acontece a curto prazo, tá bom? Isso aqui é um pouquinho mais a longo prazo, mas ativar a musculatura acontece muito rápido e é por isso que pessoas que não conseguem, não treinam, e elas fazem um treino bom, um treino de força, elas conseguem adaptar a musculatura muito rápido e conseguem ter ganhos rápidos, tá bom? Então é assim que funciona. Por aqui, tá certinho? Deixa eu só acertar aqui. Aí, tudo certo. E potência, essa aqui é a que todo mundo ama, né? Que é a que mais decide jogo, é a que mais faz pessoas mudarem de vidas, é a potência. A potência decide jogo, faz gol, tira gol e faz toda a diferença dentro de campo. E é simplesmente fazer movimentos mais rápidos. Então é pouca carga e poucas repetições. Pouca carga e poucas repetições, porque aqui a gente consegue. Se você coloca muita carga, você não vai conseguir fazer um movimento rápido. Se você não faz um movimento rápido, você não vai estar trabalhando potência, você não vai estar ganhando velocidade. Você está mostrando para o teu corpo que você quer pegar mais peso, tá bom? Se você coloca muita carga e faz um movimento lento. E aí você precisa de uma carga que você consiga fazer muita velocidade. Dava para fazer uma live também só de treinamento de potência, eu trazer todas as estratégias, as métricas, as avaliações, as sacadas, os exercícios, mas a gente deixa para uma próxima, tá bom? E poucas repetições porque potência é sistema anaeróbio creatina, tá bom? Alático, anaeróbio alático, que é o que não acumula fadiga, não vai acumular lactato lá e ele vai usar a creatina como um combustível para estar executando a contração muscular. Então você precisa ter estímulos rápidos de no máximo ali 18 segundos, beirando ali 12, 15 segundos é melhor, um pouco mais prático, tá bom? Então são poucas repetições, não dá para fazer um treino de potência aí, faz 10 saltos. Pô, dificilmente 10 saltos você vai conseguir fazer um trabalho legal de potência, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Potência ali, na maioria das vezes, é de 6 repetições para baixo, tá bom? Então tomem muito cuidado. Poucas repetições, muita velocidade de execução.
muita velocidade de execução. Agilidade. Cara, agilidade é uma coisa que todo mundo acha que trabalha e ninguém trabalha direito. E eu vou explicar o porquê. Deixa eu só levar ele aqui para baixo. Fechou. Então, estamos aqui embaixo agora. Segunda página. Vai ficar um PDF monstro, hein? E eu não sei se eu vou dar esse PDF, tá? Não sou obrigado a dar esse PDF. Só se vocês cumprirem uma missão lá no final da live. Agilidade. Agilidade comum é você percorrer uma distância, mudar de direção e percorrer outra distância. Então, você ir em um lugar e voltar, você ir em um lugar, mudar de direção e ir de novo. Então, isso é agilidade. Só que na maioria dos treinos de agilidade, você sempre sabe para onde você vai. Esse é um grande problema. Você sabe para onde você vai, então não é uma agilidade muito próxima da realidade do jogo. No jogo a gente é exigido de outra maneira, a gente não sabe para onde a gente vai, para onde a gente tem que mudar de direção, a gente tem que tomar a decisão na hora, tem muita velocidade de reação envolvida e a gente tem que trabalhar isso de forma específica com o jogo. E essa agilidade aqui não vai. Então assim, testes de agilidade eu nem passo. Perguntar para qualquer atleta da Joga BR, pô, Renato, posso teste de agilidade? Não passo. Porque não é uma agilidade que a gente trabalha. É um dado legal? Se precisar fazer, faz. Eu não estou dizendo que eu nunca vou fazer, mas dificilmente eu faço, tá bom? Não é uma coisa tão necessária. Tem tanta informação no mundo que a gente hoje precisa enxugar. A gente está obeso de informação. A gente precisa enxugar para as informações que dão mais resultado. E ter essa informação de agilidade não necessariamente dá muito resultado dentro do jogo. Por isso que eu não faço, tá bom? Já esse tipo de agilidade aqui é uma agilidade imprevisível. Tá escrito errado, né? Tá bom. Imprevisível. E aí a gente, por exemplo, aquele joguinho do espelho que tem que ficar imitando, que vocês já viram, que eu já postei no Instagram. Você tentar roubar um colete que está atrás de outra pessoa. É você jogar um contra um, que é um excelente treino de agilidade, o melhor treino de agilidade que tem. Então você programar os treinos para que aconteça isso. E aí você pode fazer trabalhos de mudança de direção. E aí, mudança de direção com reação, esses são os melhores. Que aí tudo isso envolve mudança de direção, tudo isso envolve deslocamentos curtos. Você tem que estar sempre levando em conta esse tipo de mudança de direção. Mas se não consegue fazer, aí você vai para o trabalho de agilidade um pouco mais convencional. Não para ser avaliado, mas para você conseguir fazer vários tipos de mudança de direção e tentem sempre fazer mudanças de direções que realmente acontecem no jogo, tá bom? Tem a famosa escadinha de agilidade, que na verdade é escadinha de coordenação, né? Não dá tanta agilidade assim. Mas você pode, por exemplo, pegar ela e fazer movimentos que acontecem no jogo. Um bote lateral, um deslocamento frente-costa, um deslocamento lateral. E aí você vai fazendo movimentos mais específicos, esquece de fazer vários exercícios. A gente tem essa obesidade de informação. O mundo que a gente vive também quer vender muita coisa, então ficou muito famoso lá atrás aqueles vídeos, cento e tantos exercícios, mil e tantos exercícios, e aí tem essa mania também de que preparador físico bom é aquele que não repete treino, treinador bom é aquele que não repete treino, e aí, às vezes você tá fazendo um treino muito bom, e aí você abre mão dele porque você precisa variar o treino, e aí você tira ele todo, não quer variar o treino, é importante a variação, eu vario bastante meus treinos, mas eu vou variando peça por peça, eu não vario ele todo, porque o processo está acontecendo. Então a gente só otimiza e fica melhor naquele treino que a gente já vem fazendo, a gente já vai ajustando e progredindo, e aí você consegue fazer um bom trabalho. Agora você pega todo o trabalho que você faz na agilidade, você troca por outros exercícios que você nunca vai fazer dentro de campo, então fica muito difícil, tá bom? Então game speed imprevisível, um contra um, joguinhos de espelho que envolvem decisão. E aí, como mudar de direção mais rápido, pode fazer trabalhos previsíveis, mas a prioridade é
sempre com movimentos parecidos com o jogo. Fechou? Então, basicamente é essa parte. Então, nós zeramos a parte aqui de ganho de desempenho, né? Falamos sobre resistência, falamos sobre força, falamos sobre agilidade. E agora aqui são as principais, né? As principais coisas que acontecem, que nós somos exigidos dentro de campo, que são mais trabalhadas. E agora a gente vem para a parte de redução de lesão, tá bom? A live já acaba. Estamos quase chegando no final aí, na última reta. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ó, o Luiz perguntou de repetição normal, lenta ou mais rápido possível. Se é treinamento de potência, tem que ser o mais rápido possível. Se é treinamento de força submáxima, aí como tem muita carga, você não consegue ser o mais rápido possível, né? Você vai estar sempre fazendo um movimento lento. E aí é basicamente assim que funciona. Aí o Gustavo está perguntando: isometria pode não ser benéfica se usar de forma constante. É isso, tá bom? Se você fica usando demais a isometria, por exemplo, no jogo a gente vai ser exigido no máximo 15 segundos, no máximo, chorando. Então não adianta você passar exercícios de mais de 15 segundos de isometria, cadeirinha mais que 15 segundos. Qualquer exercício não dá para passar por mais que 15 segundos. A não ser que seja um cara voltando de cirurgia, é o fisioterapeuta que está passando, aí é coisa do fisioterapeuta. Agora, preparador físico, fazer isso não é tão legal, tá bom? Então tomem muito cuidado. Hilário, pergunta muito boa, mas eu vou precisar deixar ela para uma próxima, tá bom? Senão eu teria que me aprofundar muito para te responder ela aqui agora. Mas pergunta boa. Ó, o Cauê está perguntando se pode conciliar esses diferentes trabalhos de força durante a semana. Pode sim, tá bom? Inclusive eu faço. Agora, resistência de força, eu faço ela bem pequeno, bem pouquinho, coisa mais específica. Normalmente, quem tem que fazer resistência de força é quem ainda não tem uma programação de trabalho muito bem montada. E aí a resistência de força é uma etapa do processo. Por quê? Se você sai do zero e já quer fazer um trabalho de força submáxima, de força de potência, você pode estar deixando aí suas articulações um pouco expostas, tá bom? Então, aumenta-se muito o risco de lesões, principalmente as articulares, as musculares também, mas principalmente as articulares. E aí você não quer ter esse risco todo para você agora. Então começa com a base boa de resistência de força e aí você vai criando essa base, vai fortalecendo as articulações, vai preparando a musculatura para depois fazer um trabalho de força máxima, submáxima e potência, tá bom? Principalmente a potência. Máxima e submáxima também tem que tomar muito cuidado. Não é sempre que precisa, tá bom? O jogador precisa mais de trabalhar potência. Então vai ser basicamente por aí que vai funcionar. E aí você vai só mesclar essas duas ou vai dar muita prioridade para potência e a resistência de força. Você vai fazer um exercício ou outro, coisa que seja programada para prevenção de lesão. Ou quando você está jogando muitos jogos, está muito sobrecarregado, não tem espaço de fazer um trabalho forte, aí você faz só a resistência de força ali para garantir a função da musculatura, não deixar perder muito a capacidade dela, tá bom? Principalmente quando tem calendário cheio assim, as coisas vão atropelando, a musculatura pode ficar um pouquinho fraca, até porque o futebol ele é um jogo puramente aeróbico, puramente não, né? Mas predominantemente aeróbico. Tem muita conversa de que a predominância anaeróbia, as maiores ações são anaeróbias, com certeza as que decidem o jogo, as principais ações são anaeróbias, mas como eu falei para vocês, 70% do jogo é feito em baixa intensidade, então tem que tomar muito cuidado. Então o futebol ele te adapta para ser resistente, ele por si só, e aí a gente tem que tomar cuidado, que ele vai ficando resistente, a gente vai perdendo força e potência, e aí quando a gente perde a força e potência, a musculatura fica um pouco mais frágil, tá bom? Então tomem cuidado. Ó, o Hilário também, boa pergunta sobre energia elástica. Como eu não quis entrar em detalhes nela aqui, também vou ter que deixar para as próximas, tá? Mas as perguntas são muito boas. Quantos segundos fazer o jogo do espelho? Repete aquele prazo lá da creatina, tá bom? Então se você quer trabalhar creatina, você vai fazer mais ou menos 15 segundos, 12 segundos, tá legal, tá? Agora se você quer trabalhar L2, aí você vai aumentar, tá bom? Então vai ser basicamente por aí.
Potência ganha rápido e perde rápido também, tá bom? Vai ficar salva a live? Vai ficar por 7 dias, tá? Se quiser tomar um leitinho pra dormir, já pode, pode tomar, depois você volta. Força máxima e potência no mesmo treino é interessante? Cara, é interessante sim, mas não a máxima, é a submáxima, tá bom? Se dá um estímulo ali para ativar a musculatura e que você consiga executar numa velocidade legal já. E aí depois você faz um trabalho de pliometria, faz um trabalho com saltos, um trabalho que exige muito mais para que você consiga ter um bom resultado. Só que isso aí é um estímulo para dar lá na frente. Quem é iniciante, quem está começando, quem não teve nunca uma periodização bem programada, nem adianta começar por aí, tá bom? Você vai estar pulando etapa e quando chegar na hora de você fazer isso, seu corpo já vai estar acostumado, não vai dar tanto resultado assim quanto daria. Então respeita o processo, vai subindo degrau a degrau e lá na frente, quando começar a estagnar só com trabalhos já pré-programados que você vai trabalhar uma parte da semana você pode trabalhar um pouco de força submassa, outras partes em outras sessões força de potência, com pliometria, com LPO, com movimentos de força, só que executados em altíssima velocidade. E aí, quando começar a estagnar os resultados ali, se passar algum tempinho estagnado, aí você troca esse estímulo para poder fazer esse trabalho combinado. Isso aí é uma técnica muito avançada, tá bom? Se melhorar no salto, melhora a velocidade também, melhora, tá bom? E eu posso deixar para explicar isso aí um pouquinho mais na próxima live, beleza? Então, rapaziada, vou estar passando agora para a parte de redução de lesão, redução do risco de lesão. Então, um jogador ele precisa ter amplitude de movimento muito bem estabelecida, não precisa ser aquele cara elástico, mas ele precisa ter funções ali que consigam respirar. Por exemplo, na mobilidade, se ele não tiver uma boa mobilidade de tornozelo, ele não vai conseguir agachar direito, ele não vai conseguir fazer os exercícios de força direito, e ele vai estar cheio de disfunção no corpo dele, então atrapalha muito. Então ele precisa ter essa mobilidade muito bem preparada. Alongamento, ele precisa ser um cara que alonga muito? Não, não precisa ser um cara que alonga muito. Mas ele precisa ser um cara que tem a função muscular muito bem adaptada. Ele não pode ser um cara travado, um cara encurtado, que na maioria dos casos eu vejo que é, tá bom? Então você vai pedir pro cara tentar fazer um alongamento de posterior, chegar ali no pé, ele não consegue, ele trava na canela. Então isso aí é muito encurtamento muscular. O músculo está encurtado, está travado, não vai ter função disponível, não vai conseguir executar a função dele e aí acaba perdendo um pouco de espaço, então prejudica nos trabalhos de força, prejudica no desempenho e pode sim aumentar o risco de lesão, porque vai estar fazendo movimentos muito ruins, tá bom? Liberação miofascial. Pode fazer bastante e é uma técnica que ajuda tanto na recuperação muscular quanto na melhora dessa amplitude de movimento. Então você pode fazer o teste aí. Se você nunca fez liberação miofascial, tenta alongar antes de fazer a liberação miofascial e depois de fazer a liberação miofascial. Você vai perceber que você vai ter uma melhora muito grande na flexibilidade. E isso é uma boa, porque você consegue ganhar amplitude de movimento mesmo sem relaxar tanta musculatura. Então você consegue conciliar a liberação miofascial com treino de força, por exemplo. Você faz a liberação miofascial ali antes, dá uma ativada e vai para treinar força. Já com alongamento você não consegue, você não pode alongar antes e treinar força, porque você relaxou a musculatura e depois você vai querer dar um estímulo mais forte, a musculatura está relaxada, não é tão legal assim, tá bom? Propriocepção. Aqui eu vou dar o ouro para vocês, vou entregar de novo. Essa live aqui tá embaçada, tá? Trazendo muita informação boa. Propriocepção. Você vai fazer trabalho de equilíbrio, aqueles trabalhos que vocês vê o cara se equilibrando no bozu e tal, aquele que é propriocepção para fortalecer as articulações, tá bom? Então você vai estar fortalecendo as articulações vão ficar mais ligeiras, mais espertas, para que quando aconteça um movimento de torção, não sei se já aconteceu com vocês estarem andando, e aí o seu pé vira e automaticamente já vira voltando de novo, e você nem pensou naquilo, e aí você fala assim, caramba, eu sou bom, hein, não sei o que, mas aquilo é o sistema proprioceptivo agindo. Ele percebeu que ia dar ruim e aí ele já mandou um sinal para o cérebro já deu uma resposta rápida e ele já falou, opa, não vai dar ruim não, e voltou. Como no futebol a gente é muito mais exigido, porque a gente vai estar em alta velocidade, vai ter alguém trombando com a gente, vai ter buraco no campo, a chuteira é de cravo, vai não sei o que, não sei o que. E aí a gente precisa dessa propriocepção um pouco mais preparada, um pouco mais pronta, tá bom? Então a gente precisa treinar um pouco melhor ela. Então exercícios de equilíbrio, na maioria das vezes, fortalecem muito as articulações e aterrissagens
é quando a gente aterrissa e tenta manter o pé firme, equilibrado, o joelho firme ali, para que a gente consiga ter essa boa propriocepção, consiga ter absorção boa de impacto, a gente saiba aterrissar, o joelho consiga ter a estabilidade necessária para que a gente também reduza riscos de lesões, tanto no tornozelo quanto no joelho aí. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas. Vou mostrar o ouro para vocês, ó, do zero, ó. Vocês vão vir aqui, vocês vão abrir o Google, vocês vão jogar YouTube. Deixa eu ver se tá dando para ver legal. Deixa eu cortar um pouquinho mais. Cortar um pouquinho mais para vocês verem tudo certinho. Ó, tá na live do Brabo, hein? Depois vocês encostam. Ó, vocês vão jogar assim, propriocepção, Renato Fenaschi. Jogou isso aqui, acabou a luta. Vocês vão ter diversos exercícios de propriocepção disponíveis para vocês. Ó. Então são vários exercícios. E aí tem exercício de equilíbrio, tem exercício com bola, tem exercício com salto, tem exercício que são os com salto são de aterrissagem. E aí você vem aqui, ó, e faz. Legal é vocês estarem sempre conciliando, tá bom? Ter os dois dentro do processo. No comecinho, não é tão legal assim vocês fazerem aterrissagem sem estar alguém olhando, porque não vai te dar um feedback legal se a aterrissagem tá legal, se ele tá bem estabilizado. Mas conforme vocês vão aprendendo e vão se identificando e vão tendo esse conhecimento, que é isso que eu quero que vocês tenham conhecimento para não depender de personal, para não depender de preparador físico, vocês mesmos conseguem se cuidar e é isso que acontece na maioria dos esportes e no futebol tem que ser assim também. E então vocês vão conseguir caprichar. Então ficou um pouquinho mais maduro, tem um pouco mais de maturidade, vocês já vão conseguir fazer esse trabalho. Então, ó, propriocepção e vai fazendo e capricha. Tá? Renato, quantas eu vou fazer? Na maioria dos casos, no máximo, eu passo 2 séries por dia em pessoas que não têm tanto histórico de torção de tornozelo assim, tá bom? 2 séries, no máximo 2 séries por dia. Na maioria dos casos é 3 séries, 3 dias por semana, 2 séries por dia. Quem tem histórico de torção de tornozelo, eu aconselho estar fazendo mais, tá? Aconselho estar fazendo sempre. Coloca nos aquecimentos, são exercícios muito fáceis de fazer e aí vocês conseguem, tá bom? Então vem aqui, ó, o ouro tá entregue. Já valeu outra live aqui, já era outra live. E dá para fazer uma live só de treinamento preventivo e a gente focar bastante na propriocepção, eu mostrar como que o mecanismo acontece, quais as sacadas vocês têm que ter, como que vocês administram esse treino, tá bom? Então, essa é a propriocepção. E aí, qualidade de movimento, desvios posturais. Então eu separei aqui alguns desvios posturais, alguns não, um desvio postural que chama valgo de joelho, tá? Valgo de joelho. E esse valgo de joelho, ele tá muito correlacionado, ele é o pior. Eu trouxe ele porque ele é o pior que existe, cara, o pior. Porque ele tá muito correlacionado com lesões de LCA, ligamento cruzado anterior. E essas lesões são muito ruins. Essas lesões, elas te deixam no mínimo aí 6 meses fora, exige cirurgia, exige fisioterapia, pô, é muito difícil. Você fica com dor depois, 1 ano com dor no joelho, aí você fica com medo de que voltou, não voltou. Pode ser que a cirurgia dê errado e aí você tem que refazer. Pô, é muito triste essa lesão eu não desejo pra ninguém, nem pra pessoa que mais me prejudicou na vida, a pessoa não desejo pra ninguém, desejo pra ninguém, tá bom? Então toma cuidado. E eu vou estar mostrando para vocês mais uma entregada de ouro. Tô entregando mais do que o Varane nas Champions aqui. Então, ó, vocês vão vir aqui lá no Instagram. E aí vocês vão ver, ó, 1 ano dessa postagem, 1 ano, e ainda tem muita gente que não ainda sacou isso aqui, tá? Então, ó, vocês vão vir aqui no Instagram. Postar, uma das primeiras postagens que eu fiz, hein? Fiz 1 ano de conteúdo esses dias. Então, ó, esses trabalhos de mini band servem para estar reduzindo esse trabalho, esse desvio postural que é o valgo de joelho. E aí você vai perceber que, ó, começo do trabalho, ó, o joelho dele. Não é ele que está querendo fazer esse movimento é natural, ele não consegue não fazer esse movimento. Tá bom? Então, ó, presta atenção no joelho. Tá acontecendo. E aí, segundo, depois que a gente faz bastante trabalho, a estabilidade já tá bem diferente. Ele já consegue manter rígido. E ele desce bastante aqui, ó. Ele força bastante e o joelho quase não oscila, tá bom? Então, esse é um joelho bem estável, um joelho com estabilidade
esse é um joelho sem estabilidade. Mas ele já estava no nível bom, tá? Eu pego casos piores. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então lá no meu Instagram tem exemplos assim, se vocês esquecerem, é só procurar lá que vocês acham. Beleza? E aí eu vou trazer mais um exemplo para vocês aqui. Vou pegar aqui, ó. E essa postagem é um pouco mais recente, mas nem tanto. Eu acho que é do ano passado, 21 de janeiro, comecinho desse ano. E aí tem o valgo de joelho aqui. E aí eu pedi, esse atleta não tinha esse valgo de joelho, mas eu pedi para ele simular. Então o movimento sem valgo vocês já conhecem. E o movimento com valgo basicamente assim, ó. E já vi casos muito iguais a esse e até piores, tá? Casos que o joelho vai e a pessoa nem percebe. Então tome muito cuidado, esse é o pior desvio postural. E para melhorar isso aqui são com trabalhos de abdução de quadril. Como que eu faço abdução de quadril? Você vai simplesmente separar o quadril de um lado. Então, teu pé tá aqui, se você abre o pé, você já está fazendo abdução de quadril. E aí, para fazer um pouco mais de eficiência, ativar um pouquinho mais as musculaturas, principalmente glúteo médio, você flexiona um pouquinho mais o joelho para dar um pouquinho mais de amplitude de movimento e volta. Você vai e volta. Isso é abdução, e aí você tem várias variações, tem conchinha, tem trabalho com mini band, tem trabalho na academia, tem trabalho em crossover, então dá para fazer muita coisa com abdução, tá? Então, mini band, essas coisas. Então, Renato, eu não tenho mini band, eu não estou na academia, o que que eu faço? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Puta? Ah, não. Nossa, que medo. Eu encerrei a transmissão no outro. Fiquei em choque agora. Encerrei a transmissão no outro. E aí eu fui abrir a janela aqui, tava a janela antiga. E apareceu a transmissão concluiu. Foi mentira que eu tô falando sozinho. Vocês vão vir aqui com ostra Renato Finaschi ou conchinha, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Conchinha ostra Renato Finaschi. Deixa eu só ver isso aqui, tudo certo. Ó. Mostrando como que vai fazer. Eu tô explicando, tem legendinha. Ó, travou o joelho aqui no chão. Aí você vai fazer essa ativação glútea lá, tá? Dá uma adiantada aqui. Ó. Você vai forçar o joelho contra o chão. Você que não tem estrutura nenhuma, força o joelho contra o chão que você vai estar fazendo a abdução de quadril aqui, ó. Vai estar ativando o glúteo médio, tá bom? Então se tiver uma mini band, você faz aquele movimento que eu acabei de fazer aqui, e aí você vai estar ativando o glúteo, beleza? Então esse movimento é muito importante. Então se vocês tiverem dúvidas aí, você vai lá e só em Ostra Renato Finaschi que você consegue ter uma noção legal, tá bom? Então estabilidade de tronco, trabalhos de core. Então você vai lá e pode pôr core Renato Finaschi que vai ter uma aula legal também lá no YouTube. Core Renato Finaschi. E aí depois a gente pode fazer uma live só disso. E as assimetrias principalmente de tornozelo. Tornozelo. Então vocês vão medir. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, fica para uma próxima. Mas uma das avaliações que eu faço com a rapaziada da Joga BR, que é a avaliação de tornozelo, tá? Eu faço a medição entre o pé dele e a parede, e aí a gente consegue saber se o cara tá com muita assimetria, se um tornozelo tá muito longe ou muito perto comparado ao outro, e assim a gente consegue ter uma noção melhor se ele tá com muita tendência de ter lesão ou não. Se um tornozelo ele tem menos que 10 centímetros, na maioria dos casos, na grande média, se ele tem menos que 10 centímetros, ele está muito exposto a ter lesões, tem um risco muito grande de ter lesões, cientificamente comprovado isso aí, que ele, principalmente lesões de joelho, então tomem muito cuidado, tá bom? Deixa eu só ver, podem mandar perguntas, chegamos ao final da nossa live, eu não sei se eu vou liberar o PDF, vocês vão ter que cumprir uma missão para que a gente libere esse PDF aqui. Vou mandando as perguntas aí, eu já respondo vocês, tá bom?
Santos tá ganhando. Ganhou já, acabou o jogo. Hum? Acabou o jogo já. Quê? Já acabou o jogo do Santos. É, acabou. 1-1 São Paulo. Rapaziada, pra deixar a live completinha aqui, eu vou dar o... Vou conseguir trazer a mobilidade de tornozelo, tá? Calma aí. Ó, vou trazer pra vocês aqui. Aqui tem o módulozinho da JBR com todas as avaliações. Tem uma porrada de avaliação aqui pra baixo. E essa daqui é a nossa avaliação de mobilidade de tornozelo. E aí eu tô explicando pra rapaziada como que funciona. Deixa eu dar uma fechadinha um pouquinho mais aqui, pra vocês verem. Isso aí, tá, ficou legal. Estão vendo? Deixa eu adiantar aqui. Ó, Renato, tá no YouTube, eu acho. Não tá no YouTube não, tá? Só os alunos vão ter acesso a isso aqui, por enquanto. Ó, você vai manter o calcanhar ali parado no chão. Então não pode passar nada aqui. E aí você vai... Não pode ir tentar encostar o joelho na parede. Aí você vai calcular a distância entre a parede e a ponta do seu dedão. Quanto maior essa distância, melhor, tá bom? Então você vai depois vai lá com a fitinha métrica e faz a medida. Deixa eu ver se mostra eu medindo aqui. Ó, vou medir lá. E aí, medi, achei lá o resultado. Fechou? Então, lembrando, é essa medida daqui de baixo, tá? E não a de cima. Beleza? Aqui de baixo. Aqui em cima é polegada. O pessoal também costuma dar uma erradinha nessa parte aí. Rapaziada, é isso. Fechamos a live. Entreguei o ouro aqui. E toda semana eu vou entregar o ouro. Toda semana eu vou trazer muita informação de qualidade para que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Chegando aqui no chat, tô vendo aqui a rapaziada. Você falou que o resultado do Santos aqui, tem um torcedor do esporte na live. Ele falou, o Santos ganhou. Que é o jogo contra o esporte, você entendeu, né? Henrique Lenharo, meu parceiro, qual desses tópicos é o mais importante para quem tá voltando a jogar agora? Cara, essa parte aqui de prevenção e redução de lesão, que vai te dar uma base muito boa. E aí lá na parte de força, a melhor parte é a fortalecimento, a força profilática. Então, se você conseguir esse PDF aqui, já vai ajudar muito. E lá na parte de resistência, é não trabalhar o L2, porque L2 é alta intensidade. Então, quem está voltando agora não tem que trabalhar em alta intensidade, tem que ir subindo aos poucos. Trabalhar a parte de cardio, tá bom? E aí, aos poucos, você vai aumentando a intensidade. Demora para adquirir mobilidade de tornozelo? Não, não demora muito não. Recebendo bastante resultado da rapaziada da JBR aqui, de vários lugares, e eles conseguem evoluir bastante, assim, 4 semaninhas ele já tem uma boa evolução. Então quem tá sempre abaixo dos 10 centímetros, na maioria das vezes consegue superar os 10 centímetros, e quem tá muito abaixo vai progredindo aos poucos. E mobilidade de tornozelo nunca foi um problema muito grande aqui na JBR, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, eu tenho esse arquivo aqui, onde eu entreguei o ouro, onde vocês vão bater o olho e já vão lembrar do que tudo que eu falei na live. Como vocês sabem, a live não vai ficar salva, não vai ficar disponível para sempre. Então, esse PDF aqui, ó, tinha até perguntas um pouco mais profundas aqui de treino de força, mas eu quis dar uma resumida. Deixo para as próximas lives, então até já comentem aí quais os assuntos das próximas lives, já para quinta-feira que vem, às 21h28, exatamente às 21h28. E aí a gente já vai conseguir fazer os trabalhos legais, tá bom? E esse PDF tá muito fera, mas para conseguir esse PDF, ó, a gente teve... Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Essa live vai ficar salva por 7 dias. A maioria da rapaziada percebeu que dava pra assistir depois. E a gente, deixa eu ver quantos espectadores. Ó, a gente teve mais ou menos hoje 50 aí, na maioria das vezes, simultaneamente. Na média ali foi uns 29 e 50. Eu só libero esse PDF aqui se a próxima foto que eu postar no Instagram bater 50 comentários com a hashtag da aula, tá bom? E aí a gente vai criar hoje, agora a hashtag da aula. E aí vocês já vão mandando aí hashtag da aula. Escolhem qual que é. E aí a gente vai bater essa meta aí. E aí eu libero o PDF para todo mundo. O PDF tá a qualidade aqui, só bater o olho, vocês vão lembrar de tudo que eu falei. Já fui dando umas sacadinhas aqui e tal. E aí é o conhecimento que fica para vocês para sempre, tá bom? A live eu vou tirar com 7 dias. E aí eu vou para as perguntas agora enquanto vocês definem a hashtag. Não consigo agachar até o chão sem estar na ponta dos pés. Qual tipo de alongamento devo fazer? Na verdade, é mobilidade de tornozelo isso aí, tá bom? Você não consegue promover uma dorsiflexão muito boa, porque seu tornozelo não deixa, e aí você acaba atrapalhando o agachamento. Foi exatamente essa pergunta é boa porque encaixa no que eu tava falando, né? Só falar talvez fique vago, aí você vai e traz um exemplo prático de como que isso funciona. Se você não consegue agachar, você já não consegue produzir um movimento legal com qualidade para produzir a força necessária, e aí você atrapalha tanto o teu treino de ganho de desempenho quanto o teu treino de prevenção de lesão, que aí você não vai conseguir fazer nenhum nem outro, e aí você fica mais exposto a lesões, porque esse tornozelo ele não tem a mobilidade suficiente, e aí ele deixa o joelho exposto. Quando o tornozelo não tá legal, ele deixa o joelho exposto, e aí tem aquele conceito que ficou famoso de mobilidade e estabilidade, que dá pra gente fazer uma live também falando sobre isso, e aí a gente começa a pensar um pouquinho mais que o joelho deixa um pouco, fica exposto por conta do tornozelo, e além disso, os trabalhos de força profilática que eu comentei lá em cima, que eu faria para prevenir lesão, já não vão ser tão legais, porque você também não consegue fazer o movimento completo, e os trabalhos de ganho de desempenho também não vão ser tão legais, porque o tornozelo não está preparado para fazer aquilo lá, então ele não deixa você se movimentar livremente, isso atrapalha muito, tá bom? Hashtag da aula. Gostei. Hashtag trabalho duro, hashtag blindado, hashtag profi, hashtag o monstrão dos treinos, hashtag estamos saindo da jaula, hashtag live profi, PDF dos deuses, PDF dos deuses é boa. O Alan é sempre o cara das hashtags, né? O Alan é embaçado. Performance de Pro, The Best Live Work. Por enquanto, o PDF dos deuses tá superando, hein, mano? Acho que o PDF dos deuses tá batendo lá. Então a gente vai precisar de, por enquanto, pode ser que eu mude, mas até agora, até o momento, 50 comentários lá, hashtag PDF dos deuses. Podem comentar o que você achou da aula também, o que você gostou, o que você aprendeu, pode dar a sua opinião. Tamo junto, o Instagram lá é nosso, é conhecimento para que vocês não errem do jeito que eu errava e a gente consiga fazer um futebol melhor. O futebol tá acabando, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas tem muito menos pessoas praticando futebol do que antigamente. E ano a ano isso vai mudando. Outros esportes estão crescendo, os e-games, né, os jogos eletrônicos também estão crescendo muito. E o futebol tá perdendo talento, né? Tem um cara muito talentoso, mas o cara prefere jogar o Fortnite, prefere jogar um CS e dar a vida lá e pratica pouco futebol. E aí, quando ele tiver um filho, ele não vai ter tanta assimilação assim com o futebol, não vai passar tanto conhecimento pro filho dele, igual era antigamente. E eu creio que a maior riqueza do Brasil em termos de futebol é ter essa cultura de todo mundo ter jogado, todo mundo jogou bola na rua, todo pai também jogava bola nos finais de semana, jogava na praia e tal. E aí o filho dele já crescia vendo ele jogar e já praticava muito e jogava na rua, e isso tudo tá acabando.
E aí tem poucas pessoas praticando hoje e as poucas pessoas eu quero dar o máximo de informações para que ela consiga praticar sempre com qualidade e também consiga realizar seus sonhos, tá bom? E no começo era só isso que eu queria, essa parte de deixar as coisas acontecerem um pouquinho mais, e depois eu fui vendo que eu poderia também ajudar muita gente que está buscando ser profissional, que está buscando caprichar aí. Então, o físico de profi para todo mundo, seja quem quer ser profissional como carreira no futebol, quanto quem quer ter o físico de profi para jogar nos finais de semana de forma amador. Então, toma cuidado aí. Ou toma cuidado não. Então é isso que funciona. Então estou ajudando muita gente. Já vi atletas indo para futebol universitário, atletas que estão fechando contratos profissionais, que estão fazendo essa preparação online comigo. Tá muito bom, estou gostando bastante. Estou muito feliz com todo esse resultado. Então acho que vai ser essa, né? PDF 1000 antes de Cristo. PDF, assim, né? PDF dos deuses, eu acho que tá. O ouro tá aqui. Não, o Lucas Comite. Boa, ganhou. O ouro tá aqui. O ouro tá aqui. Essa não, essa é, o ouro tá aqui. Fechou então, rapaziada. A próxima foto que eu postar, agora são 11 horas, eu vou postar uma foto aqui. Vou arrumar alguma coisa para postar foto. Não sei se eu posso, talvez eu poste foto desse post-itzinho aqui. E é isso. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Prazerzão falar com vocês de novo. É nóis. Vamos lá que eu vou fazer uma fotinha aqui e 50 comentários para sair o PDF dos deuses. Vou mandar o PDF para quem não é meu aluno, eu vou mandar o PDF lá no grupo do Telegram, tá bom? Lá no grupo do Telegram, e aí vai ter a senha, só quem viu as... Nossa, verdade, eu tenho que pôr a senha, rapaz, eu tô esquecendo da senha. A senha vai ser PDF dos deuses, tá bom? Pra PDF dos deuses, tudo minúsculo junto, a senha do PDF dos deuses. E aí vai estar lá no grupo do Telegram, só quem assistiu a live que vai saber qual que é a senha para estar usando, tá bom? Quem não é meu aluno, lá no grupo do Telegram, fechou? Então é isso aqui, é nóis, valeu!